Hoje nós vamos dar continuidade às aulas que a gente está falando, falar de um assunto que é a arte de deixar ir, né? Na verdade, falar um pouco sobre o desapego, a gente aprender a desapegar, e principalmente esse desapego que a gente quer falar hoje, que eu quero trazer essa reflexão, é muito mais desapegar a ideias que a gente tem, desapegar a conceitos que a gente tem, que a gente fica carregando, ou mágoas, ou outras coisas que a gente vai falar aqui, mas muito essa ideia que alguns pensamentos ou sentimentos não nos permitem andar para frente, né? Experimentar coisas novas e a gente acaba ficando preso nesse ciclo. E é importante então a gente entender como a gente pode refletir sobre esses pensamentos, esses sentimentos e como que a gente faz para poder dar um passo em frente e realmente tirar essas ideias aí pré-concebidas. E aí, então, a gente vai falar como que a gente aprende a se libertar, né? Então, hoje aqui na aula a gente vai falar sobre o que é o apego e desapego, a importância, então, de desapegar, questionar suas relações e pensamentos e coisas das quais podemos desapegar, né? Isso é importante porque às vezes a gente vai falar e durante a reflexão você fala, não tenho nada para desapegar, então eu trago aqui algumas coisas para que você possa refletir na sua vida que pode fazer algum sentido para você e no momento que você está vivendo, né? Então vamos lá primeiro. Olá, Priscila, seja bem-vinda. Bom, nós vamos falar então sobre, primeiro aqui, sobre o apego e sofrimento, né? Então, qual a definição de apego, ou a visão que nós temos? Que é uma ligação emocional, né, ou ideológica a algo ou alguém. Então, igual eu estava falando no começo, né, o apego é uma ligação emocional que a gente tem a algo, ou uma ideia, ou alguma pessoa que a gente fica ali apegado, alguma emoção, né, alguma crença que a gente criou na nossa vida, que muitas vezes nos ajuda, não é negativo, mas que a gente acaba tendo essa ligação emocional, né? Isso é muito claro. Psicologicamente, os apegos podem ser comportamentos, hábitos ou emoções que nos limitam, né? Como a dependência de aprovação, o medo, coisa desse sentido. Ou às vezes a gente fica apegado a uma identidade, né? Que nós temos, que também não nos permite avançar. Então a gente fica apegado a uma imagem que a gente criou, né? Seja qual for ela, que acaba não nos permitindo evoluir e crescer. Então é muito importante também a gente começar a refletir sobre isso, né? E por que apego e sofrimento? Porque, de novo, a gente tem apegos que é normal a gente ter na vida, que nos trazem conforto, segurança, é, e às vezes não nos trazem sofrimento. É uma coisa positiva que nós temos, uma ideia que a gente tem sobre nós, de capacidade que nós conseguimos, né? Alguém que nos ajuda na vida a crescer, mas muitas vezes estar apegado a alguma ideia ou algum sentimento acaba nos trazendo sofrimento. E essa é a reflexão, então, que nós temos que ter, né? E por que nós nos apegamos? Por que a gente cria essa relação emocional com as coisas, ou com as ideias, ou com as emoções, né? Então, primeiro, claro, segurança, a gente quer se sentir seguro, né? Então, a gente como seres humanos, a gente tem essa tendência em nada sair do nosso controle, a gente saber o próximo passo, então é muito importante a gente criar esse apego. De novo, a gente cria esse apego à nossa identidade, né? Às vezes profissional, por exemplo, que é uma segurança que você tem para você poder exercer a sua profissão, seja qual ela for. Então é importante a gente ter esse apego também, né? A gente às vezes nos apega por uma questão de identidade, igual eu falei, então a gente acredita naquilo, eu sou uma pessoa carismática, eu sou uma pessoa sociável, eu sou uma pessoa agradável, então a gente se apega àquela identidade, ou às vezes também negativamente a gente acaba se apegando a uma identidade que não é positiva e acaba nos trazendo sofrimento, né? É, a gente se apega também por conforto, né? Pela nossa zona de conforto, para que a gente às vezes não nos permite aprender algo novo, ou porque realmente a gente já chegou no nível que a gente entende que a gente tem que se sentir ali confortável, né?
A gente se apega por uma necessidade também de conexão, então a gente se apega aos outros, a gente se apega às pessoas, a gente se apega à nossa família, né? Então é importante também essa questão de conexão. A gente às vezes se apega a alguma ideia ou alguém por uma questão de autoestima, né? Então aquela pessoa que nos eleva, ou às vezes até por baixa autoestima também a gente fica apegado porque a gente acredita que aquela pessoa vai nos proteger ou vai nos elevar e às vezes acaba dando um resultado ao contrário. A gente se apega a determinadas coisas por uma necessidade de poder, né? De se sentir poderoso, principalmente aos objetos, aos diplomas, aos certificados, aos status, a tudo aquilo lá que a gente se apega, a gente gosta muito de falar, né? Você sabe com quem está falando, ou seja, a gente tem apego a isso hoje na sociedade. E lógico, apegos aos relacionamentos, que podem ser positivos, hoje tóxicos, independente, mas muitas vezes a gente fica apegado a eles, às vezes nos fazem bem, às vezes não tão bem assim, mas a gente acaba se apegando por causa de todas essas necessidades que nós temos como ser humano, né? É, e é importante a gente refletir, então, que quando a gente, então, falando sobre apegos, a gente tem positivos e aqueles que nos fazem bem, e quando não nos servem, quando não nos fazem bem, a gente começar a refletir sobre isso. E a gente tem que refletir quando limita o nosso crescimento pessoal, né? Então, às vezes, eu estou apegado a alguma identidade, alguma pessoa, alguma ideia que não está me permitindo. Eu quero crescer e isso não está me permitindo crescer. Então, é importante a gente refletir sobre isso. É, Às vezes, aquele apego está gerando um sofrimento constante, aquela ideia, aquela situação, aquela experiência que você teve no passado está te gerando sofrimento, então é importante começar a refletir sobre isso e aprender a desapegar disso. Aos relacionamentos, né? Então, tem muitos relacionamentos aí que não são saudáveis e a gente fica apegado por várias questões, então a gente precisa aprender a desapegar. As situações que estão distanciando a gente dos nossos valores verdadeiros. Então, às vezes, trabalho, ciclo de amigos, pessoas, objetos, o que for, de novo, aquela visão, às vezes, de identidade que você tem que não está te fazendo bem, né? É, por exemplo, para ficar mais claro, eu já vivenciei isso em determinados trabalhos, eu já trabalhei num lugar que as pessoas né, te impulsionavam a ser cruéis com as outras, a competir com as outras, e isso me afastava dos meus valores. Então, estar apegado àquilo me fazia muito mal, né? Ou estar apegado a alguma situação que está se baseada no medo, seja numa relação, seja o medo de perder, né? Alguma coisa, a gente sempre tem essa ideia de perder e às vezes a gente fica apegado àquilo, mesmo nos fazendo mal, e a gente fica segurando aquilo por medo que aquilo pode trazer algum resultado maior. Então é importante sempre a gente refletir sobre isso. E aí, falando sobre esse apego, então a gente dá aqui um panorama geral, né? Então, o que que é o apego? É essa ligação emocional que nós temos com as coisas, com as ideias, com os objetos, com as situações e que não nos deixam progredir, né? Muitas vezes, quando a gente não nos serve, acaba nos limitando, nos trazendo sofrimento. E aí a gente precisa começar a refletir sobre isso. O que que te traz aí negatividade na sua vida, né? E quando a gente falou nas outras aulas sobre mudança de hábito, sobre tentar algo novo, né? Sobre como é importante a gente criar uma rotina, como é importante a gente trazer elementos para a nossa vida que nos ajudam a crescer, né? No nosso ambiente, no nosso ambiente interno, na nossa motivação e tudo mais. A gente precisa agora fazer um caminho de o que que na minha vida está trazendo negatividade, né? E para ficar mais fácil essa pergunta, eu queria que você refletisse sobre o que geralmente te deixa irritado na sua vida, o que te deixa frustrado, né? Então, se você puder parar agora aqui 10 segundinhos, o que geralmente na sua vida é algo que te irrita, ou uma situação que vem na sua cabeça agora do passado que te deixou irritado, frustrado, que você sente que aquilo é negativo e que você está pegado ou está constantemente acontecendo na sua vida, né? Quais situações ou relações te deixam frequentemente perturbado, ansioso, né? Então, lógico que tem aquela ansiedade do novo, de sair da zona de conforto, de aprender, mas que situação ou relação está te deixando aí perturbado, né? Quando você está pegado àquela situação, alguma coisa que não está te fazendo bem. E aí a grande pergunta para a gente refletir sobre isso é:
essa situação, esse pensamento, essa ligação, tá te ajudando mais ou tá te impedindo? Ou tá te trazendo dor? Ou te trazendo alguma coisa que não é positiva, né? Como que você faz aí para desapegar sobre isso? E aí, a gente começa a falar sobre então desapego, né? Então a gente trazendo essa situação aqui de reflexão. Depois eu vou trazer aqui alguns exemplos para ficar mais fáceis do nosso dia a dia, mas é importante esse começo, essa introdução, para que a gente possa refletir um pouco mais abrangente sobre nossa vida. E a importância realmente da gente desapegar dessas ideias e desses pensamentos que não nos fazem bem, né? Principalmente crenças negativas que nós temos, que nos impedem sobre nós, sobre as outras pessoas, etc, né? E desapegar não significa se tornar indiferente ou não valorizar nada, né? Na verdade, é adotar uma abordagem equilibrada, onde a gente consegue apreciar melhor a vida e trazer, sem depender das condições externas, né? Então, às vezes, a questão do apego, de novo, a gente tem ideias ou ligações emocionais muito fortes e nos trazem aí muito sofrimento. E aquilo que a gente fala, né? 10% do que acontece na nossa vida são fatos, os outros 90% é como a gente lida com esses fatos. E muito nesse lidar com esses fatos, a gente fica ali remoendo, a gente falou também na última aula sobre isso, né? Estratégias que a gente tem ali para lidar com essas emoções. Então, a gente falou sobre a ruminação, a gente falou sobre como a gente se liga muito a isso e fica ali sofrendo, e a gente não consegue deixar de lado essas ideias, e muito porque a gente acredita que o externo está nos trazendo isso. Então, é o outro, é a situação, é a sociedade, é a economia, sempre a gente tem ali alguma visão que o externo está perturbando a nossa paz. E às vezes, se está perturbando, é porque dentro de nós existe ali ainda algo que não está maduro, algo que não está claro para a gente, né? Então, a gente começar a pensar sobre isso é muito importante refletir, tá bom? E aí vamos entrar aqui, fazendo essa introdução sobre apego e desapegos, a gente entra numa parte aqui um pouco mais prática, que eu acho que é importante, né? A gente tem uma aula de 1 hora, não dá para a gente ficar muito trazendo aqui conceitos, então eu sempre tento trazer algo que a gente possa se questionar, né? Como você já participaram, e depois dessa parte final, alguma coisa mais prática que possa servir a gente para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, né? Que faça sentido. E aí, lógico, esse trabalho ele é muito mais profundo, né? Ele depende aí de uma análise muito mais profunda da situação individual de cada um, mas aqui é uma reflexão que a gente faz para que a gente possa refletir e trazer algo de positivo na nossa vida, né? E aí, falando de desapego e apego, eu sei que no final da aula, todo mundo ali vai é, abrir o guarda-roupa, né? A gente tá falando disso, tirar um monte de roupa para doar, coisas aí. Na verdade, não é isso que a gente está falando, mas é abrir o guarda-roupa dentro e refletir sobre essas ideias que você está pegado há muito tempo, que não está te fazendo bem, ou alguma situação que você viveu ali, que você precisa realmente refletir sobre ela e se libertar. Então, esse é o objetivo aí desse trabalho. Então, a gente entra aqui numa parte mais prática, né? E agradecer aí as pessoas que estão entrando, a Janaína, a Ana Paula, a Tainã, a Sara, a Josi, né, que está sempre com a gente aqui. Então vamos lá. A gente vai trabalhar, só voltando aqui, uma técnica de questionamento simples, mas poderosa, que ajuda a identificar esses pensamentos. Então, a partir do momento que eu identifico um pensamento que me causa sofrimento, a gente pode aplicar essa técnica. Lógico que ela é profunda, mas pelo menos serve aqui de um direcionamento para a gente. E ela é de uma norte-americana, de uma mulher que chama Byron Katie. Ela fala muito sobre isso, tem vídeos na internet, é bem bacana, então a gente pode utilizar isso como uma reflexão aqui para a gente. Então, são 4 perguntas fundamentais que a gente faz em cima dessa situação, desse pensamento, dessa ligação emocional que você tem, né? Então, vamos dizer ali que você tem uma situação que está te fazendo mal, né? Então, você viveu ali algo com alguém ou com você mesmo, e aí a primeira questão que a gente faz com esse pensamento para ajudar a gente a entender e desapegar aos poucos é verdade isso que você está pensando? É uma verdade absoluta, né? Isso é muito importante para a gente poder validar, porque muita coisa, de novo, uma coisa é fato, 90% é como a gente interpreta, né?
E aí, quando a gente começa a interpretar isso, começa a soar diferente. Eu lembro quando eu fazia, né, análise há muito tempo, eu fazia lá Tá bom. psicanálise, eu falava algumas coisas que era assim, né? Poxa, todo mundo tá fazendo sucesso, todo mundo tá viajando, né? E aí tinha a ideia que assim, todo mundo tá fazendo alguma coisa e eu não estava fazendo, eu estava ficando para trás, eu estava ficando perdido, eu não estava ali aproveitando, né? E aí eu lembro que meu psicanalista falava, Ângelo, todo mundo quem? É verdade isso que você está falando? E aí você parar e falar, não, não é todo mundo, é um fulano que eu vi, é outro, né? Então, é esse questionamento que a gente precisa fazer sobre os nossos pensamentos. É verdade isso que a gente está pensando? Tem sentido? E mesmo que for verdade, né? É uma verdade absoluta, né? Faz sentido realmente a gente, quando está questionando sobre isso? E Tá aí, a ruim, né? partir desse momento que a gente está tendo, a gente começa a perguntar ali, né? Como que Tá. você age? Qual é o sentimento que você tem a partir disso, né? O que que você sente a partir desse sentimento e pensamento que você está tendo, né? Que- E quem você seria sem esse pensamento, né? Então, a partir disso, como que muda isso, essa dialética com você? E quem você seria sem esse pensamento é a etapa que a gente começa a desapegar e entender isso, tá? Então, é essa etapa que a gente tem aqui nesse desenvolvimento. E aí, para ficar mais Fala- claro, você está Tá me falando? ouvindo? Estou te Eu ouvindo, sou eu. pode falar. É assim, eu aprendi para essa parte que eu achei bem interessante que quando eu comecei a usar, deu certo. Até que ponto isso vai mudar minha vida, Exato, sabe? exato, Quando você entra num comparativo, como você falou, que todo mundo viaja, não sei o quê. Então é tipo, o que que vai mudar na minha vida agora nesse momento? exato. Sabe? Se eu continuar, o que que vai acontecer? Eu vou continuar na mesma. E se eu sair dessa relação, dessa situação, o que que vai mudar minha vida? Então Perfeito. eu uso essa técnica aí e começou a dar certo. Porque Que- um montão de coisa que não vai mudar nada na minha vida. Exato, e aí você fica sofrendo ali por uma coisa que não vai mudar em nada, né? Não vai mudar nada. Perfeito, exato. E aí, até dando exemplo que você, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente poder discutir juntos, então, né? Então, meu primeiro frase eu trouxe aqui é meu marido me irrita, né? Que a gente cria essa. Lógico que nessa frase, tente você adaptar para sua vida. Se tem alguém que te irrita, seu irmão, seu marido, sua esposa, seu filho, seu chefe, seu amigo, sua amiga, né? Como que você se sente em relação a isso, né? Então, às vezes a gente fala muito isso, né? E às vezes eu atendo muitas pessoas que falam assim, nossa, meu marido eu não aguento mais, me irrita a todo tempo, né? O meu chefe, ou de novo, a relação que eu tô é uma relação irritante, é uma relação frustrante, né? Quem aqui já não pensou isso ou em algum momento ficou preso a isso, lá atrás se sentiu frustrado por alguma relação, né? E aí, como que funciona então a técnica se a gente tivesse vivendo essa situação ou tivesse esse pensamento em relação a isso? A primeira pergunta é verdade que o seu marido te irrita, né? Então, assim, o sentimento dele de irritação pode não ser uma resposta constante, ou seja, será que a todo momento ele está tentando te irritar? É verdade isso? Faz sentido ou não? Né? Para a Ou gente você poder está no refletir. estado irritável, né? Exato, né? Então, de novo, meu filho, eu não aguento mais, ele faz tudo para me irritar. É verdade que ele faz tudo para te irritar? A todo momento ele está tentando te irritar, né? O seu chefe, nossa, meu chefe ele me irrita muito lá no meu trabalho, ele me cobra muito. A todo momento ele está te cobrando? É verdade isso? Né? Um ponto para a gente refletir, sim ou não? É a resposta. Aí a segunda pergunta é como você pode saber que absolutamente isso é verdade? É verdade? Né? Então, de novo, se seu marido te irrita, seu filho, será que é a intenção dele te irritar? Ou isso tem muito mais a dizer sobre como você está reagindo àquela ação dele? Né? Não, mas eu sei que tem uma ação dele que ele faz ali que é realmente para me irritar. Então, de novo, é verdade? A gente pode comprovar isso, né? Ou, de novo, é uma interpretação que a gente está tendo do meu chefe, do filho, do colega de trabalho que está tentando, sei lá, puxar seu tapete, fazer alguma coisa errada, né? Alguém no.
na fraternidade, alguém no seu ciclo de amigos está fazendo ali a todo momento algo para te irritar? Será que isso é verdade? Eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, né? Então, de novo, a ideia e o pensamento que a gente tem, e aí a gente começa a fazer esse trabalho aqui para poder refletir sobre isso. A terceira pergunta seria: como que você reage quando você acredita nisso? Então, se tem lembrar de uma situação que aconteceu lá, né, com a sua esposa, com seu marido, com seu filho e tal, tenta lembrar como que você reagiu já tendo essa predisposição e esse pensamento que ele ia te irritar. Como que você reagiu, né? Então, ele sentou no sofá lá para, sei lá, jogar, assistir o futebol. E aí, qual foi a situação que ocorreu a partir desse momento? Ah, ele tá fazendo isso para me irritar. Você foi lá e discutiu, ou você se trancou no quarto e ficou bravo. O que que se decorreu daquilo, né? Como você reagiu a partir desse momento? Sabendo que seu filho, por exemplo, chegou da escola e não quer tomar banho, não quer comer, né? E você está acreditando que ele está fazendo aquilo de propósito. Como que você está reagindo a partir desse momento? Qual foi a sua ação, né? Então, isso é importante para a gente poder refletir sobre isso, né? E geralmente a gente já está falando aquilo lá atrás. Pô, então se não é verdade que talvez ele faça tudo para te irritar, como que a gente cria essa situação a partir desse momento quando eu tenho esse pensamento fixo, né? E aí tente abrir essa situação para alguma coisa realmente que tenha sentido na sua vida, né? Como você reagiu na sua vida a partir daquele momento, daquele pensamento que você tinha, que você estava acreditando, que você estava apegado sobre aquela situação, no seu trabalho? Você foi lá, acredita que seu chefe não gosta de você, você foi pedir um aumento. O que que aconteceu a partir daquele momento que você acreditou que ele não gostava de você, né? O que você acredita quando você achou que não era capaz de passar naquela entrevista de emprego que a gente falou da outra vez, né? Como você foi com esse pensamento? Como você reagiu diante disso? E se você tivesse um pensamento diferente, como que seria? Que é a quarta pergunta. Como você seria sem esse pensamento? Então imagina essa sua interação a partir de agora, se você não tivesse esse pensamento, né? Então, primeiro, se essa pessoa te irrita, você já sabe, pelo menos refletiu ali, que talvez não seja verdade que ela está fazendo tudo para te irritar, né? Você já entendeu que você tendo essa predisposição de pensamento, você já reage de uma determinada forma. E como você seria sem esse pensamento? Como seria a sua vida? Talvez você seria uma pessoa mais pacífica, talvez você conseguiria dialogar melhor, negociar, expor seu sentimento, né? Convencer a outra pessoa daquilo que é necessário que ela faça, o que ela queira, né? Ou abrir ali um canal de comunicação, como que seria sua crença a partir desse momento, né? Então, de novo, a gente começa a entender ali que aquele apego que às vezes a gente tem é algo que a gente criou na nossa cabeça em relação por uma situação, por uma interpretação que a gente está tendo daquele fato, né? Então isso é muito importante. Faz sentido? E aí a gente traz aqui, né, um outro trabalho que ela faz, que eu acho muito interessante, que é o seguinte, né? Então a gente pegar essas afirmações que a gente fica pegado e começar a fazer um trabalho de explorar novas possibilidades, né? Que chama ali de inverter esse pensamento muito mais para a gente refletir, para a gente ver se encaixa e para a gente ver aquela determinada situação de uma forma diferente. Porque muito, de novo, 10% é fato, 90% como a gente interpreta. Só que eu estou interpretando através da minha visão naquele momento, da minha crença. E se eu pudesse, de alguma maneira, refletir sobre aquela situação de uma maneira diferente. Então, talvez, para o pensamento que o meu marido me irrita, o meu colega de trabalho, o meu chefe, o meu filho, se eu começasse a inverter isso, né? E meu marido não me irrita. Se fosse isso uma verdade, se meu marido, na verdade, ele está tentando ali cuidar da vida dele, ou meu filho, se ele não estivesse tentando me irritar, como que seria essa sua interpretação a partir daquele fato? Né? E você rever o fato a partir dessa perspectiva nova. Ou inverter para a gente, né? Será que não sou eu que me irrito, então, com o meu marido, com o meu chefe, com o meu filho? Será que, em vez de eu acreditar que ele está tentando me irritar, será que não sou eu que me irrito com a atitude dele, que eu acho que deveria ser outra, né? Que entra dentro daquilo que a gente falou ali, que a gente se apega a alguma coisa, que a gente acredita que as pessoas têm que a sensação de poder fazer aquilo que a gente quer.
né? Será que não sou eu que me irrito com a situação? Né? Em vez de a gente acreditar que é a situação, como que seria essa nova perspectiva? Né? Ou a inversão aí para o outro, né? Será que não sou eu que, por ter esse tipo de pensamento e reagir dessa forma a qualquer situação, não sou eu que estou irritando essa outra pessoa? Não sou eu que estou trazendo ali para a relação, para a situação, um fator de, de conflito, um fator de caos, um fator que a gente não consegue entender? E se eu levasse para essa relação um outro tipo de fator, de passividade, de comunicação, como que seria isso? Né? Então, uma primeira reflexão aqui para a gente ter, né? Faz sentido para alguém aqui? Teve alguma reflexão? Se quiser falar, fique à vontade. Não? Estão todos Eu tímidos? acho confuso, porque é o seguinte, quando a gente pergunta se é verdade, a gente boicota porque a mente vai mentir para a gente mesmo. Não, é verdade. Daí você vai começar a ver situações que vai falar, pô, pera um pouquinho. Não, é verdade. Entendeu? Uhum, Ainda mais uhum, quando a gente está de um meio frágil, então a gente vai acreditar que sempre que nós estamos com a verdade, perfeito. né? Então, eu acho que esse questionamento para a gente fazer, será que, se você puder, eu estou bem? E aí eu também vou falar que eu estou com verdade. Não, mas tudo bem. A pergunta, na verdade, a resposta dela não é sempre não. Pode ser sim, né? Pode ser realmente a pessoa ali está tentando, mas aí a gente volta à pergunta, né? E aí o andamento disso é, ok, que seja verdade. Como que eu reajo disso, né? Será? E a partir dessa É, reação, será que eu não posso reagir de uma outra maneira, mesmo que isso seja verdade, né? Entende? pô, encaixa melhor assim. No meu entender, eu acho que encaixa melhor nesse sentido. Tipo Isso. assim, se é diferente. Se eu não ligar para o meu chefe, se eu não ligar para minhas amigas, sabe? Alguma coisa eu acho que é reação em vez de pergunta. Eu não sei. É. Estou pensando. Mas o ponto é esse. Isso daqui, na verdade, é para a gente refletir exatamente sobre a situação, né? Então, vamos dizer, no caso aqui, vamos dizer, não, o meu marido tá fazendo, é verdade que ele faz para me irritar, um exemplo. Ok, como que eu reajo a partir disso, com essa situação, né? Eu tendo esse pensamento, como que eu fico? Putz, eu fico mal, eu fico triste, ou etc. Tem alguma... E se eu não tivesse esse pensamento, né? Mesmo que se fosse verdade, se eu entendesse, na verdade que, por exemplo, igual aqui, então eu fico irritada com uma atitude dele. Como que eu poderia reagir Porque, diferente, né? porque nas reclamações você sempre vai ouvir isso. Fulano me irrita, eu já estou de saco cheio porque fulano, Isso, que ciclano. Então, quando eu estou reclamando, eu sempre vou lá e a gente não procura resolver, a gente só quer exato, reclamar, exato, né? exato. E aí esse é Como o se é, ponto, né? Se a gente pelo é, menos começa a refletir, aí entra esse ponto. Tá bom. E se eu não tivesse esse pensamento, como que seria, né? Ou o que eu me sinto em relação a isso? O que que eu espero que a outra pessoa faça? Será que eu não posso fazer o mesmo, né? Pô, eu gostaria que a pessoa tivesse um diálogo mais claro comigo, ou que a gente pudesse conversar sobre esse assunto. Será que eu não posso também ser essa pessoa que vou lá e conversar e tentar de uma forma diferente, né? Então é muito mais esse trabalho de reflexão para que a gente possa realmente entender, né? Perfeito. E de novo, né, o que eu falei, não é uma questão de resposta, a resposta não é dizer não, não é verdade. Não, tem coisas que são verdades absolutas, podem ser verdades. Mas o ponto é, a partir dessa verdade, existem diversos tipos de reação. A que eu estou tendo hoje é a mais condizente, eu posso ter outras, né? É muito mais como a gente reage àquilo do que realmente se importa se é verdade ou não. é mudar dá muito trabalho, Ah, com sabe? Mudar dá trabalho. Mudar dá exato. trabalho, vai as coisas ficar Dói. diferentes e eu não vou saber lidar com algumas coisas. Então, eu estou acostumada assim, então, você entendeu? Então, pelo menos é o que a gente vê Isso, muito. exato. Vai lá, chuta o pau da barraca. Vamos lá. Exato. E volta no que, né, que a gente está falando, ao apego da identidade. Por quê? Muitas vezes a gente não quer mudar exatamente o que você falou, né? Por quê?
porque a identidade que eu tenho um exemplo, né, que estou dando aqui nessa caso de irritação, eu sou a pessoa que não leva desaforo para casa, eu sou a pessoa que não vou abaixar a cabeça para isso, eu sou a pessoa, pode ter diverso, eu estou dando alguns aqui, né? E aí a gente não quer mudar por causa disso, né? Porque a gente, de novo, Sim, tem medo de perder essa proteção. E aí volta nessa questão, né? Então, será que não sou eu que me irrito com aquilo como uma forma de defesa, como uma forma de não querer mudar, como uma forma de manter aquilo de alguma maneira me traz algum benefício? Então, é exatamente esse ponto, né? Aí a gente traz aqui, eu trago um outro exemplo, né? Então, a gente falou ali de relações para a gente pensar, agora eu trago aqui um pouco mais de capacidade para que a gente possa refletir, né? Que é, por exemplo, eu não realizo todo o meu, eu sinto que eu não realizo todo o meu potencial, ou eu sinto que eu não realizei todo o meu potencial, ou eu sinto que, puxa, meu trabalho não diz muito respeito a mim, eu acho que eu poderia fazer muito mais, eu acho que eu sempre estou no lugar errado, né? Então a gente tem muitos esses pensamentos de relação àquilo que a gente pode produzir, e às vezes a gente fica ali se culpando, ou se refletindo, ou, né? Poderia ser diferente. E aí a gente volta naquilo, entrar, encaixar dentro do exercício que a gente está falando. É verdade que você, por exemplo, não realiza todo o seu potencial, ou não realizou na sua vida, ou não vai realizar? É verdade? E aí essa verdade que a gente está questionando, de novo, pode ser sim? Ah, não, sim. Mas comparado a quê? Comparado a qual expectativa que você está tendo, né? Então, a partir do momento que você está dizendo que você não realiza todo esse potencial, ou que você, né, deveria estar fazendo outras coisas muito melhores, comparado a quê? De novo, não tem certo e errado. Então, Angela, eu não posso ser melhor, eu não posso ter um objetivo. Não, não é isso. O que a gente está falando aqui é diferente, né? A partir desse momento que você tá te fazendo mal esse pensamento, te fazendo mal essa ligação, por que você está tendo isso? É verdade que você não realiza o seu potencial, né? Em comparação a quem que você está fazendo isso? Aos outros, ao mundo, né? E como você sabe que isso é uma verdade absoluta? Porque a partir do momento que a gente está falando aqui de potencial, não é objetivo, não é uma medida, é algo subjetivo, né? Então, quando eu estou falando muitas vezes da minha capacidade, se ela não for algo objetivo, ela cai no subjetivo e cai numa interpretação que você possa fazer muito mais para se punir, para se culpar. Então, entender esse processo. E quando você pensa que você não está realizando todo o seu potencial, ou você não está ali, né? Às vezes a gente fala, nossa, como que é? A gente usa Deus não dá asa para cobra. Se eu fosse, eu faria muito mais. Como que você reage quanto a isso, né? Isso daí te traz mais motivação ou desânimo? Te traz mais estresse, ansiedade, né? Como que afeta esse pensamento quando você está ali achando que, puxa, você não está realizando todo esse potencial, né? E se você parasse, ou quem você seria sem esse pensamento? De que você não está realizando todo esse potencial, como você se sentiria? Será que você nos permitiria testar mais e errar mais e aprender coisas diferentes, né? Será que você não estaria contente com as coisas que você já conquistou e com a sua capacidade, porque sempre você está tendo aquela visão do outro, do mais, ou da o que a sociedade impõe, né? Então, de novo, uma reflexão que a gente faz aqui, né? E aí trazendo ali para explorando outras possibilidades que a gente tem de pensamento, quando eu falo que eu não estou explorando todo o meu potencial, e aí a gente inverter, então, né, pelo fazer a primeira inversão será que hoje eu já não realizo todo o meu potencial? Né? Será que hoje que eu não tenho coisas que eu faço que são 100%? Né? E eu estou falando realizo o potencial, não pensa que só em carreira. A gente sabe, e de novo, tem de muitas pessoas que eu não sou a mãe que eu gostaria de ser, o pai que eu gostaria de ser, o irmão, o cozinheiro, né? Não gostaria de... A gente traz isso para nossa identidade. E será que a gente não está em algum aspecto da nossa vida realizando o que a gente, nosso potencial? Será que a gente não está numa jornada, né? Igual a gente fala na Fraternidade, Januário, eu falo muito aqui, qual momento a gente está da nossa jornada? A gente está no meio, será que a gente já não está realizando um monte? Falta ainda? Falta, mas o que falta é o aprendizado e o tempo, né? Será que a gente já não realizou todo o nosso potencial em algum momento da nossa vida?
Então, a gente trazer esses pensamentos aí que a gente fica pegado, que a gente não é capaz, será que não estão nos trazendo algo negativo só, né? Ou invertendo para o eu, né? Então, eu não realizo todo o meu potencial, ou sou eu que me impeço de realizar todo o meu potencial. E como que eu me impeço de realizar todo o meu potencial? Não me permitindo testar, não me permitindo errar, não me permitindo ser autêntico do jeito que eu sou, dentro da minha visão daquilo que eu quero, porque às vezes a gente entende o potencial porque a gente tem medo de, né, não ter a aprovação das pessoas, não ser aquela que a gente gostaria de ser para a sociedade, então a gente mesmo está impedindo o nosso potencial, né? Ou uma inversão para o outro, no sentido de, e os outros? Será que os outros também não realizam todo o seu potencial? Será que não sou só eu? Será que não é uma questão, de novo, de subjetividade? Que tem pessoas que vivem sem realizar todo o seu potencial, estão felizes, e são pais, mães, irmãos, chefes, líderes, né? Será que a todo tempo a gente está realizando 100% da nossa capacidade? Será que não é mais uma ideia que está sendo imposta aí pela sociedade, por tudo aquilo que a gente acredita, né? Então faz sentido a gente ficar apegado a essas ideias que não estão nos fazendo bem e estão nos trazendo ali sofrimento e angústia, né? E de novo, eu trouxe aqui duas ideias, mas quantas a gente não tem, né? Em relação ao outro, em relação ao mundo, em relação a nós mesmos, que são só ideias. Ou alguma situação que você viveu, né? Pode ser ali com seu filho, nossa, Pois, é, você está você tá falando uma coisa, está me vindo uma cena na cabeça que dá vontade até de dar risada, se não é, chorar. Então, as pessoas estão partindo para a meditação, que a meditação, ela alivia o estresse, papapá, plenitude. perfeito, Ela sai do estado de meditação, pega o celular e vai lá nas redes sociais. exato, Olha o estresse. né? Ela sai do pleno para ir para o comparativo. Exato, né? Olha o estresse. Exato. Difícil. É, então, exatamente, é essa comparação que a gente tem que ter, né? E aí o quanto da nossa vida, né, por exemplo, que de novo a gente tem expectativas, a gente falou lá do desapego, né? E reais em relação às pessoas, né? Então, às vezes a gente acha que o nosso filho não está reagindo da forma que a gente gostaria, as outras pessoas, e a gente acaba se ferindo e apegado a essa ideia, que não nos permite progredir e evoluir, né? Então, aqui duas reflexões para a gente fazer, mas é importante entender aquilo que está te fazendo mal hoje, aquela ideia que não está te permitindo, e tentar colocar nesse processo para você poder pelo menos ter uma perspectiva nova, uma visão nova e se aprofundar naquilo que realmente está te trazendo aí algum sofrimento, né? E aí a gente traz aqui coisas das quais podemos desapegar, né? Então eu trouxe para a gente poder refletir, né? Então não é, de novo, né? A blusa que você não usou, o sapato, né? Doar o brinquedo do filho, não. Na verdade são coisas internas que a gente precisa muito mais aprender a, a desapegar. Então algumas coisas que são claras expectativas irrealistas, né? Então hoje a gente cria muita expectativa em relação a gente que, desculpa, não é real. Hoje na internet tem aquilo, não, não desista, acorde, supere, ok. A gente tem que buscar os nossos sonhos. Nenhum momento a gente está dizendo que a gente não tem que conseguir. Todas as aulas a gente está fazendo muito isso para a gente conseguir as coisas que a gente deseja, mas sem expectativas irrealistas de corpo, de saber, de seja o que for, né, em relação às pessoas, a relacionamento, vamos refletir de novo, colocar avaliar melhor aquilo que a gente espera, né? Desapegar da necessidade de controle. Será que a gente precisa de tanto controle hoje em dia, de tanta segurança, né? Ah, mas o mundo está violento, Ângelo. O mundo sempre foi violento, né? O mundo sempre teve tudo que tem hoje, talvez hoje muito mais exposto, hoje numa quantidade um pouco maior, porque tem mais pessoas. Mas a gente tem necessidade de controlar o outro, o que o outro está sentindo. Ah, eu, né, só quero entrar no relacionamento para casar, para namorar, se eu fizer o outro feliz. Caramba, você quer controlar a felicidade do outro, o sentimento do outro. E como, de novo, ter essa ideia quando você entra no relacionamento, o que está te trazendo? Sofrimento. Porque se o outro está infeliz,
você acreditando que você é a pessoa que vai fazer ele feliz, será que você não está sofrendo? E de novo, e a infelicidade dele depende do quê? Dele, como a nossa depende da nossa. Então a gente tem essa necessidade de controle. Ah, não, eu queria ver tão bem o meu filho. Lógico que a gente deseja isso e a gente tem que tentar o máximo. Mas, de novo, né? Ter essa necessidade de controle nos faz sofrer, a gente fica pegado a isso, a tudo, a nossa vida, né? Se sai algo errado, se não está perfeito, que é o próximo ali, né? Tudo tem que estar perfeito, a gente falou também em alguma aula sobre isso. Tudo tem que estar perfeito, se não está perfeito, não está bom. E aí a gente fica pegado a isso, a gente fica sofrendo com essa ideia que tudo tem que estar perfeito. Ah, não está perfeito, então não está legal para mim, ah, não vou curtir porque precisa estar perfeito. E o que que é o perfeito? Né? A gente falou da aula lá, eu lembro que era perfeito versus autêntico, né? Então a gente pôs lá as imagens do iPhone, da Barbie. Então, perfeito tem várias coisas. E autêntico? Autêntico tem uma, eu, você, né? Sua família. Isso é autêntico, só existe você no mundo. Isso é autenticidade, a gente precisa buscar isso, e não a perfeição. Perfeição é um estado subjetivo que às vezes a gente nunca vai alcançar, e na nossa vida é assim, o trabalho perfeito, o namoro perfeito, o relacionamento, o filho perfeito. Não. Vamos procurar autenticidade, vamos procurar ser único, talvez seja algo diferente, né? E se você não ter esse pensamento, como você seria em relação a isso, a sua vida? Será que não seria muito mais leve? É, outra sobre querer mudar o outro, né? Já falei aqui, a gente tem essa necessidade, a gente fala muito isso. Ah, se eu fosse fulano, nossa, eu faria isso totalmente diferente. Se eu tivesse, né, o dinheiro do outro, olha o que eu faria. A gente está querendo mudar o outro. A gente não consegue nem mudar, né? A Margareth falou, é tão difícil mudar a gente tem essa necessidade que o outro faça aquilo que a gente entende que é melhor para ele. Às vezes a gente não sabe nem o que é melhor para a gente, né? E a gente fica vivendo ali querendo sempre mudar o outro. Estar apegado a culpas e mágoas do passado. Será que faz sentido isso, né? Ah, mas puxa, eu magoei, ou aquela pessoa me magoou, perfeito, né? De novo, entra lá. É verdade que ela tinha essa intenção? É verdade esse pensamento que você tem em relação àquilo? E se você se libertasse desse pensamento, como seria a sua vida, né? Se libertar, às vezes de um peso, de uma mágoa, alguma coisa que nos aconteceu no passado, né? Ou perdoar alguém não é algo que você faz pelo outro, é algo que você faz para você, de se libertar daquela energia. Então, ficar apegado a isso tá te fazendo muito mais mal do que a outra pessoa, né? Ou também tem um apego a uma identidade que para você faz sentido, uma identidade de vítima, uma identidade que todo mundo tá ali, puxa, você precisa de ajuda, você tá magoada, você tá triste. Será que isso precisa ter essa identidade, né? De a gente ser o centro das atenções e ser importante para alguém? Né? Então tá apegado a essa identidade, e às vezes a gente está apegado em identidades que não nos fazem bem hoje na vida, né? Então a gente vê identidades, por exemplo, de carreira, de status. Olha, eu sou, né? Eu falo por mim. Eu era ali o gerente, cuidava de 30 pessoas e, nossa, eu sou alguém que tem uma equipe de 30 pessoas e estava me fazendo mal, a minha saúde, a minha emoção, a minha energia mental, só que eu estava apegado àquele status, né? E aí eu percebi que, na verdade, eu poderia fazer outras coisas, ter muito mais liberdade, tá aqui a gente podendo, né, discutir esses assuntos que me fazem muito bem, do que estar pegado a um status, a algo que não me fazia bem, mas era uma identidade, que para o mundo é muito mais importante, né? Então você falar que você trabalha numa empresa de tecnologia, numa startup, é muito mais, né? Ter uma identidade muito maior. Você falar, o que que você faz? Não sei, hoje eu sou escritora, eu sou terapeuta, né? Então talvez faça muito, a gente fica apegado àquilo, o que os outros vão ter, sempre procurando a aprovação do outro, né? E a gente fala, não, eu não tô nem aí para a opinião do outro, né? Na verdade, a gente se preocupa, não é que a gente está nem aí, mas a gente se preocupa, né? Como a gente vai ser, né? Se a gente nos preocupasse, a gente não saía na rua de pijama, né? Andava. Não é isso. A gente está preocupado e tem que estar preocupado em atender a determinados ali, pelo menos, responsabilidades e deveres, né? Não a padrões. Mas a gente às vezes fica pegado muito a essa ideia, né? O que que será que as outras pessoas vão achar? O que se eu fizer isso, como vai ser? E a gente poder refletir sobre isso é importante. Então, olha quanta coisa a gente tem para desapegar. Tenho certeza que uma aqui, em alguma coisa, pegou para você, né? Se faz sentido ou não.
é bom a gente poder refletir isso. E como seria a sua vida sem esses apegos, sem esses sentimentos, essas emoções? Como que seria? Será que seria mais livre? Como seriam as suas relações? Será que seria mais leve, né? Você acreditar às vezes que, meu filho, por exemplo, não me dá satisfação, não quer nem saber de mim. Será que não sou eu que tenho esse pensamento em relação? Como que seria se fosse diferente? No seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia, você com você mesmo, né? Como que seria sua vida em relação a isso, né? E aí, para Ah, finalizar, né, a gente abrir aqui para as pessoas darem a sua visão, eu trouxe você duas frases. sabe Pode falar. agora negócio de filhos, tal, eu já ouvi assim, meu filho não me dá atenção, meu filho não sei o quê, meu filho nunca fala para mim. Mas você já chegou com jeito para conversar? Você já teve diálogo com seu filho? Não a bronca, né? Olha o que você faz tudo errado. Você chegou e falar, oi, como que vai? Sabe, conversar, né? O Exato, diálogo é importante para exato, a gente também tirar umas dúvidas e sanar uns grilos da nossa cabeça, exato. né? Eu Volta não naquele. conversei, eu quero que a pessoa venha toda querendo conversar comigo. Para, né? Exato. Aí também E aí extremo. é o que você está falando exato. Então, o filho vem lá conversar. Só que o seu pensamento em relação ao seu filho é: ele nunca quer conversar comigo, ele, né, tá preocupado com outra Uma coisa. coisa que alguma coisa, E aí, né? quando ele chega para conversar com este pensamento, como que você reage? Não, não quero saber, de novo você vai me trazer esse problema? Se você, nessa situação, não tivesse esse pensamento que ele não quer conversar com você, como que seria? Será que você não estaria muito mais presente, ouvindo o que ele tem para te falar, exatamente o que você falou, aconselhando, tocando, né? Então, aí vai na inversão. Meu filho não me procura. Será que não sou eu que não procuro? Será que não sou eu que não tenho interesse em saber? Será que não sou eu que não estou aberto, né? É. E aí eu trouxe duas frases que eu achei legal, que é do Lao Tzu lá, né, que é o poeta chinês, filósofo, que ele fala: para ganhar conhecimento na vida, adicione coisas todos os dias, né? Então adicione coisas novas, conhecimento, mas para ganhar sabedoria, elimine coisas todo dia, né? Então, ou seja, para a gente cada vez mais ser sabedores e experimentar, a gente precisa estar eliminando essas ideias preconcebidas que a gente tem. Então, eu ganho conhecimento, mas eu preciso todo dia estar revisando aquilo que eu tenho para eliminar essas coisas da minha vida, para que abra espaço para as novas, né? E o Steve Marabolha aqui é um palestrante também americano, e eu achei muito legal a frase que ele traz, que é exatamente isso. A incrível beleza de desapegar é que você dá ao mundo a chance de te dar algo melhor, né? Então, pensa o seguinte lá, que eu falei do seu marido te irrita. Se você desapegar dessa ideia e colocar outra no lugar, você concorda que você está dando a chance de criar uma relação nova? Igual a gente falou do filho. Se você desapegar dessa ideia que ele não quer falar com você, que tem resistência, né, nas suas relações, será que você não está dando chance àquela relação de ser algo melhor? Se você desapegar da ideia que você não está realizando todo o seu potencial, que as pessoas te perseguem, se você reagir sem ter esse pensamento apegado na sua cabeça, será que você não está dando a chance de acontecer algo novo, de você testar algo diferente, né? Será que não é essa oportunidade que a gente tem? E aí, tudo isso, como vocês já sabem, né, alguns chegando novo, é um trabalho que eu tenho feito individualmente com as pessoas, um método de transformação pessoal, né, que eu chamo de Evolua, onde a gente faz aí esse trabalho, né, de entender o estado atual, entender os objetivos que as pessoas querem ter, né, quais as possibilidades, as expectativas que ela tem, e a gente vai criando ali um plano, né, um trabalho individual, semana a semana, individualmente, para que ela possa se desenvolver e atender esses objetivos. Então, muitas pessoas que vêm a gente conversar, vem com essas ideias pré-concebidas na vida que acabam se apegando e trazendo sofrimento, limitando o crescimento pessoal, e a gente vai ali semana a semana desconstruindo, avaliando, com vários tipos de ferramenta, né? Então a gente apresenta ali juntos um trabalho para que a pessoa possa se desenvolver e aprender como equilibrar essas energias e todo esse trabalho. Né? E aí hoje também na quinta-feira que a gente está com essa equipe aqui, né?
juntos aqui, todo mundo participando, muito legal, fazendo esse trabalho para que a gente possa cada dia mais também refletir sobre a nossa vida, né? Pequenas coisas, é uma hora só, mas que podem fazer um grande efeito na nossa semana, no nosso dia, desse motivo para a gente trabalhar, né? Então é importante que a gente reflita hoje que coisas a gente fica irritado, que a gente às vezes nem percebe, ou frustrado, ou coisas que o nosso passado que às vezes ainda está doendo na gente que a gente precisaria olhar de uma forma diferente, né? Então, olhar ali com um olhar de, é verdade isso daqui realmente faz sentido, né? O que que eu sinto em relação a isso? Eu sinto coisas boas? Não, eu sinto... Por que eu tenho esse tipo de sensação, né? E como que eu seria sem ter esse pensamento? Como seria, teria sido aquela situação? Ou no futuro, como pode ser aquela situação a partir do momento que eu não tenho mais esse pensamento pré-concebido. E aí a gente vai fazendo esse trabalho e fazendo essa mudança aos poucos, né? De, de evolução, de trabalho, que é muito importante, né? Faz sentido para vocês?